Mesmo que às vezes está projetado aqui na tela, mas eu incentivo você a ter sua Bíblia na mão, ter uma caneta, um lápis, ir marcando alguma coisa que te chama a atenção, que fala com você, para que a palavra de Deus grave. Os mestres dizem que nós só aprendemos uma coisa quando nós ouvimos e repetimos 6 vezes. Você vê uma criança, ela só nasce gurgurando, né, pastora? Parece gado. Mas dali uns dias você começa a falar: fala papai, fala papai. Engraçado que eles temem em falar mamãe, né? Mas com 6 vezes que a criança ouvir, ela já consegue falar. Está aqui a professora de inglês, pastora Keiner. Não pode dar uma frase de inglês para o estudante lá e largar correr, não. Tem que repetir, né? Tem que repetir. Nós também temos que ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus repetidamente, para que ela se torne parte do nosso coração e da nossa mente. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Então, se você veio na igreja 10 anos, 20 anos, ou 5 anos, etc, etc, continua a vir. Mesmo que você está ouvindo as mesmas palavras da Escritura, mas aquilo está sendo incorporado na sua mente, no seu coração, e se transforma em um estilo de vida. Por que a sociedade está tão louca, como nós estamos vendo aí? A sociedade está louca. As pessoas, por causa de um celular, eles dão um tiro, matam uma pessoa para tomar um celular. Que loucura! Quanto vale uma vida? Pessoas tomam droga, acabam com sua saúde. Pessoas acabam com seu casamento, que é o seu porto seguro, por coisas tolas, porque a mente está pervertida. O Brasil neste momento está se tornando um daqueles países de filme. O Brasil está se transformando em um daqueles países onde se fazem os filmes de aventura para combater a ditadura, combater o governo opressivo. Ainda está todo mundo meio oba-oba, mas a ditadura já começou. Tudo está vigiado. Uma mulher lá em Brasília, ela pegou o batom assim, foi lá naquela estátua que tem em frente ao Supremo Tribunal. Muita gente vai lá tirar foto naquela estátua. Ela está sentada assim, representa a justiça. Eu já tirei foto da minha esposa lá, eu pus ela no colo da estátua e tirei foto, está lá guardada a foto. Esses dias uma mulher foi lá e escreveu aquela frase que o ministro Barroso falou. Ela escreveu com o batom dela: perdeu, mané. Foi presa, e o famoso juiz cabeça de ovo condenou ela a 17 anos de prisão por ter escrito ali: perdeu, mané, que foi a frase de um ministro quando terminou a eleição, ele comemorando. Deputados estão sendo presos. Deputado é eleito, ele pode falar o que ele quiser ali na tribuna, está sendo preso. O senador Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, fugiu esta semana para os Estados Unidos, pediu asilo, porque ele ia ser preso por falar. Nesse momento lá em Brasília tem ainda 600 pessoas presas da Polícia Federal, porque fizeram aquele movimento lá em Brasília com bandeiras e querendo e protestando
como a vida inteira teve protesto de MST em Brasília, teve protesto de índio, teve protesto dos professores, teve tudo. Mas agora, porque havia aquela questão do Bolsonaro, o que aconteceu? Uma turma da esquerda foi contratada e eles entraram pelos fundos do Palácio da Alvorada, sem ter ninguém lá dentro ainda, enquanto o povo estava chegando. E quando foi chegando, aqueles que já estavam lá dentro, junto com um general à paisana, eles já estavam lá dentro, eles começaram a quebrar tudo, derrubar tudo, e aí chamaram o povo para entrar. E no meio do povo tem os ignorantes, tem os bobos, entraram na onda e foram presas 2.000 pessoas. Alguns já foram condenados a 30 anos de prisão. Esse país ficou louco, esta nação ficou louca. Eu tive um pregador que fez conferência comigo nos Estados Unidos, um sujeito assim apresentável, louro, casado, 2 filhas, e eu fiz conferência nos Estados Unidos e ele junto comigo, me abrindo as portas, fazendo minha agenda. Depois eu o convidei, ele veio aqui no Brasil. Esses dias atrás, eu quase não vejo o Facebook, mas eu tenho o Facebook, às vezes posto alguma coisa lá. Esses dias atrás, abrindo o Facebook, estava lá uma foto dele, desse pregador amigo meu, homem respeitadíssimo. Estava lá a foto dele, com aquele cabelo louro comprido agora, batom, cílios, e ele escreveu: eu sou crente, a mesma coisa, mas agora eu descobri quem eu sou a Cindy. A Cindy demônio. Eu sou uma mulher. E ele tem 2 filhas. 2 filhas de mais de 20 anos. Tem filha casada. Eu sou uma mulher a partir de agora. Não me chame mais do meu nome. Me chame de Cindy. Gente, um débil mental, um retardado, falar uma coisa dessa assim. Uma criança que nasceu com doença mental, ele fala: eu quero ser gato, eu quero ser cachorro, eu quero ser Tarzan, eu quero ser o super-homem. Está tudo certo, uma criança. Mas um homem casado, pai de filhas, um homem que fazia conferências, que conhece a Bíblia, chegar num ponto desse é uma loucura. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo. E nesse mundo nós temos que ser luz, nós temos que ser fiéis, nós temos que ser honrados, nós temos que ser abençoadores. Alguns anos atrás, nós tínhamos muitos ferroviários aqui em Pires do Rio. Hoje são poucos. E eu fiquei impressionado um dia com a falta de visão espiritual de um irmão. Ele era ferroviário e ele converteu, veio aqui para a igreja, batizamos ele. E um dia nós falamos sobre, como a bispa estava falando aqui, sobre o Congresso de Mulheres, vai ser lá no Rotary, no Country, né? No Country, o chá, essa coisa toda. Também naqueles dias nós estávamos fazendo uma vigília dos homens. E nós tínhamos o costume aqui de pegar caminhão de carroceria, encher de homens, punha os bancos da igreja, encher de homens, ia lá para a fazenda orar, passava a noite em vigília. Lindo, 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 lindo. Precisamos fazer isso de novo, viu, bispo? Não tem banco para... Mas tem ônibus hoje, né? Hoje ninguém mais anda em caminhão. A gente andava em caminhão, poeira, sacudindo, com o banco duro, e era uma bênção. Então, um irmão aqui falou: eu tenho o caminhão, vou emprestar. Deu o caminhão na minha mão. E lá vou eu, dirigindo para os irmãos. Dirigi caminhão. Eu aprendi a dirigir caminhão com 15 anos. Meu pai era caminhoneiro. Então, queridos, pus o caminhão aí na porta. O irmão emprestou o caminhão, um Mercedes grande, e tinha a questão do óleo diesel, abastecer, ninguém lembrou. Aí aquele irmão ferroviário falou: pastor, vamos comigo ali. Então vamos
onde é que você quer ir? Tum, tocou lá para o Roncador, e lá tem a parada dos trens, e lá tem o posto onde abastece os trens de óleo diesel. E eu, encosta aqui. E ele abriu a bomba lá e tchau, encheu o tanque do caminhão. E eu falei, gente, como é que eu vou pagar isso aqui? Não, mas não custa nada, isso aqui é minha oferta. Eu saí dali com tanta vergonha, porque ele não era o dono da bomba, ele não era o dono do diesel, ele era empregado da rede, ele estava roubando a rede para nós fazermos um encontro de oração. Não tinha a mínima noção de santidade. Este é o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão com a mente totalmente desapercebida. Aqui na Bíblia Sagrada fala que nós temos um fato que nos segura na verdade, um fato que nos segura para sermos fiéis. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Lembra que eu falei, repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Tem irmãos que não perseveram mais ainda, já se ficaram pelo caminho. Por este evangelho sois salvos, se, tem um se aqui, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Tem muita gente que creu em vão, não permanece, não é fiel, não é constante, não dá fruto, não oferta, não dizima, não ora, não canta, reclama que o culto está demorando, reclama que o louvor está demorando. O povo que vai para o carnaval pula lá de salto alto 4, 5, 7 horas, e as pessoas da igreja ficam, já cansei, eu estava aqui, não, toma jeito. Diz a palavra, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos, olha aqui o que o apóstolo recebeu: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo falavam as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até naqueles dias, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Depois de todos foi visto também por mim, que é o apóstolo Paulo falando, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus queridos, olha só o apóstolo Paulo falando, eu recebi, então passei para vocês, eu entreguei a grande mensagem que transforma as vidas, a grande mensagem que nos traz mudança de coração, a grande mensagem que nos faz ser fiéis, a grande mensagem que dirige os nossos passos, a grande mensagem que nos leva para a vida eterna é esta: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele lava, Ele santifica, Ele tira os nossos pecados por sua graça, a sua morte na cruz. Eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Jesus não morreu na cruz, depois ali fez igual o super-homem, não fez ali igual o Hulk, e arrancou aqueles pregos e saiu pulando, batendo. Não, Jesus aceitou a morte, mesmo doendo, mesmo sangrando. A última frase dele foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele aceitou.
Antes ele havia orado: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como não era possível, ele aceitou. E ele foi o Cordeiro de Deus morto pelos nossos pecados. Só que ele não era um homem comum, ele era o Filho de Deus. Se ele tivesse morrido como Tiradentes morreu, se ele tivesse morrido como seu avô morreu, se ele tivesse morrido como tantos homens santos morreram e ficado na sepultura, nós estaríamos perdidos e sem esperança. Mas aqui diz: ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo está nas Escrituras, e apareceu aos irmãos. E ele foi dando testemunhos aqui. Meus queridos, esta é a mensagem da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados, e esta mensagem pode transformar o mundo. O mundo que está perto de você, seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda. O mundo que tenta entrar na sua cabeça, os costumes que tentam dominar a sua vida. O mundo jaz no maligno. Alguém diz: se Deus é Deus, por que ele não desce aqui e acaba aquela guerra lá na Ucrânia? Se Deus é Deus, por que nasce criança doente? Porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Não chegou a hora ainda. No momento certo, Jesus disse: os céus vão se abrir e todos vão ver o Filho do Homem descendo com glória, e ele vai juntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. A Bíblia diz: ao soar a última trombeta, os que estiverem mortos vão ressuscitar. Os que estiverem vivos com Cristo serão arrebatados. Quem crê nisto, diga amém. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que estiverem mortos serão ressuscitados, porque já tomaram a decisão agora de seguir a Jesus. Então estão seguindo a Jesus nesta vida, vão seguir na morte, vão seguir na ressurreição e vão seguir na casa do Pai. Esse é o caminho. Quem crê em Jesus, levante a mão. Amém. Então fiquem em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração de coração sincero. Rompa o seu coração com este mundo. Tem irmãos, como eu disse, como diz aqui, eles creram em vão. Não mudou nada a vida deles. Tem mulheres aqui que estão aqui, como diz a Bíblia, creu em vão. Fala: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou. Mas faz igual aquele irmão que estava lá roubando o óleo diesel da rede ferroviária para nós fazermos um retiro. Para ele estava tudo normal, ainda me pôs no meio do negócio ainda. E aí depois eu queria pagar, mas não tem como receber, porque a rede não vende óleo diesel. E eu tive que pedir a Deus perdão: Senhor, tem misericórdia. Eu entrei nessa sem saber. Tem mulheres que creem em vão, se batizam, entregam o seu corpo para Jesus, desce as águas, toma a santa ceia e continua usando aquelas roupas imorais, fininhas, coladas, mostrando a calcinha, mostrando a florzinha, creram em vão. Nós temos que ser fiéis ao Senhor em qualquer situação. Amém?